Bom, aí avançando nisso aí, é um tema que está dentro da pauta, né? Então faz parte, na visão do senhor, do projeto do PT de implementar aquilo que outrora lá no governo antigo faltou fazer. Eu falo, naquela consolidação do poder. Em documentos do partido. Documentos do partido. Se pegar a resolução do PT de 2014, está lá, hegemonia partidária na sociedade. Isso é uma terminologia gramscista, partido hegemônico. Tá lá, não sei em que documento, se foi um mentor ideológico, um dos mentores ideológicos. Nós temos que deixar claro que nós somos socialistas e uma coisa assim, que vamos implantar o socialismo. Bom, socialismo, isso é por definição. O socialismo, ele não aceita a liberdade de pensamento, a liberdade de expressão. Não vamos confundir socialismo marxista com fabianista. O socialismo fabianista, ele quer chegar ao socialismo através da sociedade capitalista. Essa é a ideologia típica da parte ideológica de um PSDB. Eles são fabianistas, ligados ao diálogo interamericano, tá certo? Que é ligado ao movimento globalista, através da Comissão Trilateral. O PSDB é um puxadinho do Partido Democrata aqui no Brasil, né? Então, eles são... O Fernando Henrique Cardoso era membro da diretoria, presidência do Diálogo Interamericano. Então, você tem o socialismo que o PT, PCdoB, etc., PSOL defende, é o socialismo marxista-leninista, que usa a estratégia grancista de tomada do poder. Que se você pegar os documentos que eles têm, diz que não há socialismo sem democracia e democracia sem socialismo. Eu falei, opa, peraí, Cuba. Se não há socialismo sem democracia e democracia... E Cuba? E a União Soviética? E a China? A China comunista hoje, na realidade, é comunista no nome. Ela é muito mais fascista do que comunista. A China é muito mais fascista do que comunista. Tá certo? Lá você tem liberdade, o campo econômico tem liberdade de atuação desde que siga o que o partido determina. A China, ela tem... Lá não tem o Estado, tem o partido, depois é que vem o Estado. Exatamente. O seu partido é maior que o Estado. Então, e no governo brasileiro atual tem um representante dos dois, porque tem o Alckmin como vice. Sim. Tem o PT e foi tem o uma Alckmin frente, como vice. Porque para se chegar ao poder, o que preconiza a estratégia marxista, grancista, etc. Grancista também, marxista também, constitui uma frente política. E o que nós temos no governo é uma frente política. E eu não sei até que ponto essa frente política vai permanecer unida mais adiante. Olha, eu acho assim, né? Uma coisa é o discurso do PT, outro é agenda. Nesse caso, a gente tem uma coisa contrária. Eu acho que o PT não vai conseguir colocar tudo que eles têm assim como ideia, implantar tudo isso, mas eu penso da seguinte forma. O PT, na minha opinião, é uma realidade política que é possível do Brasil hoje em dia. Você não tem uma oposição organizada. A oposição hoje em dia ela é completamente fragmentada. É o que eu falei, não ocupa espaços. Mas o movimento do PT esses 5 meses, como é que você está enxergando? É muito cedo para julgar. Ô Glauber, você sabe qual é a minha posição. Eu torço para dar certo. Tem que dar certo o Brasil. Porque a gente não pode chegar, por exemplo, eu vi o pessoal 4 anos chamando o Bolsonaro de fascista e genocida. Muito bem. Aí entra o Lula, ditador e ladrão. Quer dizer, quem que a gente quer para governar o país? Né? O Juscelino era acusado de uma série de coisas. O Vargas precisou se matar. Os militares, fama disso e daquilo. Quer dizer, nunca vai dar certo se continuar desse jeito. Nós nunca vamos chegar num lugar, eu torno a falar para vocês. Enquanto nós estamos nessa discussão, nesse vai e vem, nesse quebra-quebra, a gente não consegue chegar, não consegue conversar, não consegue chegar a lugar nenhum, a gente está só ficando para trás. A gente não consegue explorar petróleo, não conseguimos salvar a Vibraz, a gente não consegue terminar a submarino nuclear, a gente não termina a Angra, não faz estrada porque tem um sapo lá não sei onde, e a gente não chega em lugar nenhum, né? É difícil. Muito difícil o que está acontecendo com o país. O que você falou, ele não vai conseguir, na tua visão, ele não vai conseguir plantar as bandeiras que tem. Então, as bandeiras, a intenção é aquela. A intenção é aquela. Ele não vai ser fácil conseguir, não vai. Porque ele não fez
A maioria no Não, o PT nunca teve, na verdade, nunca teve maioria, né? Agora, eu digo o seguinte, o Bolsonaro foi chamado de fascista, eu não sou bolsonarista nem antibolsonarista, eu fiz críticas ao Bolsonaro quando ele tomou algumas atitudes, eu fiz críticas públicas e depois parei de falar porque eu estava dando munição para o outro lado, né? Mas ele, em momento nenhum, ele impediu a liberdade de expressão. Em momento nenhum ele combateu a liberdade de pensamento. Não, sim, é verdade. Então, isso que chama... Eu digo o seguinte, o Bolsonaro, ele é um político populista, ele é radical na defesa das ideias dele, mas ele jamais defendeu fascismo e nazismo no Brasil. General, eu penso assim, eu não fiz oposição ao Bolsonaro e não vou fazer oposição ao Lula de forma alguma, de nenhum dos dois. Eu acho que tem que dar certo. Agora, qual é o problema que eu vejo hoje em dia? Eu acho que a oposição é necessária na medida que vai melhorando as coisas, né? Aquela crítica necessária. Eu acho isso muito importante. Agora, o problema vai ser... Você tem a direita no poder, a esquerda trava pautas desenvolvimentistas. Você tem a esquerda no poder, a direita... Pô, e não dá. Mas, Farinazzo, você disse que não vai fazer oposição ao Lula. Se ele quiser criar a Guarda Nacional, se ele quiser mudar o artigo 142, você não vai ser contra? Olha, eu penso assim... Você vai ser a favor? Pera aí, Geraldo, deixa eu chegar lá. Deixa eu molhar o bico. Deixa eu molhar o bico. Eu acho que certas pautas não vão avançar. A da Guarda Nacional é uma delas. Eu acho que isso não avança. Agora, eu vou dizer uma coisa para o senhor. O 142, pelo que eu vi nessa última oitiva na Comissão de Defesa Nacional, que foi acho que dia 17 de maio, se não me engano, ele vai avançar. Até porque, inclusive... Mas você é a favor? Da modificação? Eu não sei o que está se propondo. O que não pode é ficar... Olha, o que não pode... Eles querem tirar a Força Armada da garantia da lei e da ordem... da garantia dos poderes constitucionais. O que não se pode... Vai ser só a defesa da pátria. Peraí. O que não se pode é fazer o que aconteceu nos últimos meses, de jogar uma falsa esperança para a sociedade de que os militares iam intervir num processo político e depois deu todo esse problema e o Exército está pagando o ônus hoje. A gente não pode mais arcar com esse ônus. Eu não estou discutindo isso. Eu estou discutindo o seguinte, você disse que não vai fazer oposição ao... Não pretendo. Mesmo se ele quiser implantar a Guarda Nacional, mesmo se ele quiser mudar o artigo 142, eu não acho que mesmo se ele quiser não explorar petróleo na Amazônia, mesmo que ele diga que a Amazônia não é nossa, acho que o Lula... Mesmo que ele diga que a Amazônia não é Pera aí, general, peço, não espera eu molhar o bico. Eu acho que o Lula é a favor de exploração de petróleo lá. Eu vejo dessa forma. Agora, uma coisa é certa, gente. Não, você acha, mas o movimento que você está vendo dele... O movimento que eu estou vendo aí, eu acho que a Marina é um atraso para o governo, eu acho que aquela Sônia Guajajara é outro atraso para o governo também, mas eu acho que ele não chegaria lá se não fizesse essas concessões. Agora, não sei se esse pessoal dura lá, porque você vê algumas deserções aí, por exemplo, o Randolph, foi importantíssimo essa saída dele, foi importantíssimo. Tá? Essa oposição que o Randolph está fazendo ao IBAMA, a exploração de petróleo, eu acho muito importante, porque ele é um cara estridente, ele vai conseguir mudanças. Então, agora o jogo é esse daí, porque o que acontece é o seguinte, ninguém vai ter poder, do jeito que as coisas estão montadas hoje, general, o senhor sabe do poder do globalismo aqui dentro, ninguém vai ter consenso, você vai ter que negociar. Agora, precisa ver até que ponto ele consegue fazer uma negociação que preserve os interesses nacionais. Não tem dúvida que vai ter que... Agora, o que se vê também, e muito... Olha, esse caso do 142 é mais sério do que o senhor pensa, porque muita gente que era da base do Bolsonaro está voltando a favor da modificação do 142. Nessa comissão, nessa oitiva que teve no dia 17 de maio, apareceu isso. Então é uma questão... E muita gente está fazendo, está votando... Mas eu não me incomodo com o Bolsonaro. Eu não tenho líder. Nem eu, já passou. Eu tenho o seguinte, para mim, o que é o Brasil? O que eu quero para o Brasil? O que eu acredito que seja bom para o Brasil? Então, se mudar o artigo 142, porque o que aconteceu no final do ano passado, não aconteceu nada. Mas o pessoal está fazendo por raivinha. Aquele descalabro que foi aquilo ali, o que estava acontecendo não era nada. General, os políticos da direita estão votando a favor dessa modificação do 142, estão apoiando... São todos? Não são todos. Mas pera aí, deixa eu falar, o senhor não deixa eu molhar o bico. O senhor... Aí, ó, pega uma água aí pra molhar o bico. Não, deixa eu falar, olha, os políticos que estão assinando é por raivinha. A gente vê que é um discurso raivoso, não ajuda. Tá, não ajuda o país, obrigado. Não ajuda o país. O senhor tá entendendo? Agora vai acabar passando
O pessoal está discutindo. Eu acho que talvez não fosse nem o momento de discutir o 142, talvez não seja o momento. Como eu acho, eu fui contra a Comissão da Verdade, porque eu acho que não era o momento. Eu acho que foi a grande besteira que o governo Dilma fez, foi essa Comissão da Verdade. O Fernando Henrique não era a favor dela. O Lula não fez. Ela acabou fazendo e teve consequências aí que eu acho bastante complicado. O que eu estou percebendo é que o ponto do general não é se vai conseguir ou se é capaz, é a ideia. Não é eu isso? digo assim, sinceramente, eu queria que o Brasil desse certo, claro, todos nós queremos, mas com o PT, esse partido, com essas ideias que ele tem, não dá certo. Mas não já tem, não deu uma vez. General, mas não tem outro. O que ele mudou? Não tem outro. O problema é que me fala um partido hoje que está organizado a nível nacional que pode conduzir mudança. Mas isso tem eleição. Na próxima eleição pode ser que tenha um partido. O que eu digo que se ele implantar tudo que ele quer transformar o Estado, mas ele não vai, mas é a bandeira dele, então tem que ter gente contra. Se você não ficar contra, se eu não ficar contra, se ninguém ficar contra, ele Peraí, general, eu penso assim, o pessoal quer ficar contra. Eu acho que é normal para algumas pautas você se posicionar contra. Eu acho normal, acho necessário. Eu acho que faz parte do jogo democrático. Então você concorda. Peraí, mas o que eu quero colocar é o seguinte, o que a gente vai fazer, o que acaba saindo é uma oposição destrutiva onde as coisas não avançam, né? Aí não dá. Por exemplo, essa situação de explorar petróleo da Amazônia, eu acho que tem que explorar. Eu acho que tem que explorar. Eu acho que a ministra Marina tem que vir a público e dizer do lado de quem que ela tá. Eu acho que o IBAMA, tá na hora do IBAMA tomar um chega pra lá e a gente colocar o IBAMA no lugar dele. Vocês estão aqui para defender os interesses nacionais. O desenvolvimento brasileiro vem em primeiro lugar. É possível, sim. É possível conciliar desenvolvimento e meio ambiente. O IBAMA tem que estar consciente disso. Eu não estou dizendo que a gente tem que fazer oposição destrutiva. Sim, eu estou dizendo que em princípio, as bandeiras que o PT defende, em princípio, eu sou contra. Agora, se ele pegar agora e disser, não, ele, governo, eu quero explorar petróleo, sim, eu sou a favor. Eu não sou uma oposição porque ele quer, só porque ele quer, só porque ele não quer. Meu medo é outro. Mas o que eu, tendo em vista tudo que eu vi que eles pretendem fazer até hoje, eu vou ficar contra. Geral, eu respeito a opinião do senhor, mas contra. O meu medo é uma coisa maior. A favor. A oposição não é sempre destrutiva. Não, eu não acho isso. Então você ser uma oposição não tem nada. É democracia. Faz parte. Mas espera aí, olha, o que eu quero. Sim. Não, conclui o raciocínio. As bandeiras que ele apresentou até agora, centralização administrativa e de acabar com algumas privatizações que teve. Tá? Quer ver uma coisa que eu não vejo agora por que privatizar? Correios. Está dando certo. Eu também sou contra privatizar os Correios. Mas por quê? Porque está dando certo. No Brasil, volto a falar, até o final do regime militar, as nossas empresas estatais, elas bombavam. Cara. Aí veio a esquerda e, com o passar do tempo, chegamos agora, uma coisa que é tremendamente ruim para o país. Eles, digamos assim, o Estado, como gestor, ficou desmoralizado. Mas quem desmoralizou foi o tempo, porque as gestões desmoralizadas transformaram a Petrobras em algo que tinha que ser privatizado, etc, etc. Por que o Estado teve estatal até um determinado período e, de repente, ficou ruim? Ficou ruim por causa de gestão. Com a gestão política. A campanha então, eu não sou a favor de reestatizar, porque senão nós vamos ficar naquela. Mas, general, então, algumas bandeiras, tá? As que eu vi, né? A maioria das que eu vi até agora, eu sou contra.